A obra Conforto e Alegria começa com a narração de uma jovem caminhando sozinha em direção ao castelo da besta. Para acalmar a si mesma, ela repete que não há motivo para ter medo, pois a vida real não é como nos contos de fadas. Não existe um bruxo que possa ajudá-la, mas isso também significa que não há feras à espreita. Em um flashback, uma mulher chama a jovem de Gwendolyn e a aconselha a não pedir doações ao conde. Gwendolyn, no entanto, insiste que precisa ir, pois a situação financeira do orfanato é crítica. Faltam apenas 4 dias para o Natal, e é sua responsabilidade garantir que as crianças tenham uma celebração digna. A mulher tenta fazê-la desistir, lembrando que o conde não recebe ninguém além de sua equipe. Ele já era um homem arrogante, mas, depois de ter sido horrivelmente queimado em um incêndio 5 anos atrás, tornou-se ainda mais excêntrico. Circulam boatos de que ele expulsou aldeões de sua propriedade sob ameaça de um rifle. Se Gwendolyn for até lá, não poderá prever como ele reagirá. Ainda assim, ela minimiza o perigo, afirmando que ele é apenas um recluso, e que já enfrentou desafios muito maiores, como ser enfermeira no campo de batalha da Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia foi um conflito armado ocorrido entre 1853 e 1856, envolvendo o Império Russo e uma coalizão de países. Algumas das batalhas mais marcantes foram a de Balaclava e a de Malakoff. Voltando ao presente, Gwendolyn respira fundo e se aproxima da residência do conde, que a observa pela janela. Uma empregada idosa atende a porta, e Gwendolyn se apresenta, explicando que veio do orfanato e deseja falar com o conde. A empregada, no entanto, informa que ele não recebe visitas. Gwendolyn insiste que será rápida e explica que veio pedir doações para as crianças carentes. Antes que a empregada possa responder, uma voz vinda do interior da casa se manifesta. É o conde, ordenando que ela vá embora, pois não pretende doar um único centavo. Gwendolyn confirma se ele é de fato o conde e prossegue com seu pedido. Explica que deseja proporcionar às crianças uma festa modesta e alguns doces de presente, mas teve que gastar o orçamento de Natal consertando uma chaminé quebrada. Ela argumenta que o verdadeiro significado do Natal é ser grato pelo que se tem e ajudar os menos favorecidos. Se ele contribuir, Deus certamente olhará para sua generosidade. Antes que ela termine, o conde a interrompe, afirmando que não acredita em nenhum Deus e que ela não pode ameaçá-lo com julgamento sobre sua alma na vida após a morte. Gwendolyn rebate, dizendo que não cabe a ela decidir seu destino, mas que ele é sua única esperança de ajuda. Com determinação, pede novamente que ele contribua para um Natal caloroso para as crianças. O conde não responde, mas Gwendolyn ouve passos vindos da sala onde ele está trancado. Para sua surpresa, ele abre a porta, revelando seu rosto, algo que ninguém além de seus empregados havia visto. Em seu rosto há uma cicatriz profunda. O conde observa atentamente sua reação, mas, em vez de horror ou piedade, Gwendolyn apenas confirma sua identidade e diz que está feliz por finalmente conhecê-lo. Intrigado, ele pergunta se ela não sente medo. Ela nega, explicando que está acostumada com ferimentos assim, pois trabalhou como enfermeira na Guerra da Crimeia. O conde então lhe diz que, se ela ouviu os rumores, sabe que ele afastou todos ao seu redor, e que não importa se ela é uma mulher, o resultado será o mesmo. Os dois se encaram em um silêncio tenso, até que a empregada idosa surge e quebra o clima. Ela anuncia que trouxe chá e, ao entrar no escritório do conde, resmunga sobre a desordem do local, dizendo que não há espaço para colocar a bandeja. O conde protesta, dizendo que ela não precisava trazer o chá, mas a empregada ignora seu comentário e se dirige a Gwendolyn, perguntando se ela aceita açúcar e sugerindo que se sente perto da lareira. O conde lamenta ter aberto a porta, e diz que fornecerá um cheque, mas que Gwendolyn deve partir imediatamente. Ela se dá por satisfeita, mas a empregada intervém, informando que isso não será possível, uma tempestade de neve está se aproximando. Assim, a garota ficou presa no castelo da besta. Gwendolyn agradece pelo cheque e pela hospitalidade, mas o conde responde secamente que não há necessidade de tanta doçura repentina, ela só precisa ir embora assim que a tempestade passar. A empregada conduz até o quarto onde passará a noite e, no caminho, comenta que Gwendolyn não deveria se preocupar com o conde. Com esse frio, suas cicatrizes certamente doem mais. No entanto, não há motivo para insistir,
pois ele sempre fica assim quando está imerso na escrita de um novo livro. Empregada diz que o conde escreve sobre o país de Gales, desde a era romana até os dias atuais. Formou-se como o melhor aluno do Departamento de História da Universidade de Oxford, e deve haver um motivo para seu desprezo pelas pessoas. Afinal, tudo mudou depois do incêndio que o deixou gravemente queimado. Desde então, ele se afastou completamente da sociedade para não ser visto. Um a um, todos ao seu redor o abandonaram, inclusive sua noiva. Mas, segundo a empregada, essa mulher nunca esteve ao lado dele por amor, e sim pelo título e riqueza do conde. Gwendolen reflete sobre isso e conclui que os problemas dele começaram antes do incêndio. No fim, ele próprio construiu sua solidão. Ao chegarem ao quarto, Gwendolen hesita. A tempestade de neve a inquieta, trazendo à tona memórias desconfortáveis. Incomodada, ela pede para ficar em um lugar onde haja pessoas, mesmo que seja próximo ao fogo da cozinha. Antes de sair, porém, a empregada avisa que, à noite, o fogo da cozinha é apagado, tornando o ambiente gelado e deseja que Gwendolen tenha uma boa estadia. Sozinha, Gwendolen se repreende mentalmente. Que tolice ainda temer tempestades de neve durante a noite. Ela é uma adulta, uma enfermeira, alguém que sobreviveu aos horrores dos campos de batalha da Crimeia. Gwendolen sonha com uma lembrança de sua infância. No meio de uma tempestade de neve, ela chora desesperadamente, implorando que o frio pare e que alguém ajude seu pai. Mas seus pedidos não são atendidos. A cena final do sonho revela a imagem vívida do corpo sem vida de seu pai caído no chão. Ela desperta ofegante. O quarto escuro e silencioso a sufoca, tornando impossível voltar a dormir. A necessidade de estar perto de outras pessoas cresce dentro dela, e, incapaz de permanecer ali, decide sair. Pegando uma vela, ela caminha pelos corredores do castelo, tentando encontrar o caminho até a cozinha. Em sua mente, conforta-se com a ideia de que, dentro de algumas horas, a empregada estará acordada preparando o café da manhã. Seus passos cessam quando seus olhos encontram um quadro. A pintura retrata o conde, mas sem a cicatriz que hoje marca seu rosto. Gwendolen se aproxima, observando cada detalhe da imagem. Porém, antes que possa refletir mais sobre aquilo, uma presença surge atrás dela. Um aperto firme em seu braço a faz se sobressaltar. O conde está ali. Ele menciona o perigo do fogo e questiona sua presença nos corredores àquela hora, e diz que pensava que a Bíblia proibia seus fiéis de roubar. Gwendolen nega rapidamente. Sua única intenção era encontrar um lugar onde não se sentisse tão sozinha. O conde, então, informa que, àquela hora, todos os empregados ainda dormem. Sem muitas opções, ele a direciona para seu estúdio. Gwendolen hesita. Entrar no espaço privado de um homem, sozinha, no meio da noite. A dúvida paira por um instante, mas ele afirma que não há motivo para preocupações tolas. Até ele tem suas preferências quando se trata de mulheres. No estúdio, o conde serve uma taça de conhaque e a oferece a Gwendolen. Ela recusa no início, mas ele insiste, a bebida a ajudará a se aquecer. Sem alternativa, ela aceita. Ele menciona que ainda não entregou o cheque e pergunta quanto dinheiro ela precisa. Gwendolen responde sem hesitar, 10 libras. O conde se surpreende com o valor modesto. Questiona se realmente será suficiente. Ela confirma, explicando que não podem exagerar nos gastos. Além disso, se pedir demais, ele provavelmente nunca mais fará uma doação. A resposta o diverte. Ele ri e comenta algo que a deixa inquieta. Então ela voltará? Aos poucos, abrirá caminho para dentro do castelo? Gwendolen não sabe se é por causa do conhaque, mas agora, está achando ele uma pessoa bastante gentil. Uma lembrança vaga surge em sua mente, história sobre um príncipe amaldiçoado, cuja maldição desaparecia apenas durante a noite. Gwendolen admite que sua atitude inicial foi rude. Explica que só agiu daquela maneira porque precisava da doação a qualquer custo. Ela deseja que as crianças do orfanato acreditem que o Natal é uma data especial, um dia no ano em que, independentemente das dificuldades da vida, os contos de fadas podem se tornar realidade. O conde a observa por um momento antes de comentar que ela parece entender bem os sentimentos das crianças.
Suas palavras a fazem hesitar, mas, depois de um instante, ela decide compartilhar uma parte de seu passado. Quando era pequena, seu pai a criava sozinho. Numa noite como aquela, em meio a uma tempestade de neve, ele subiu no telhado para consertar um dano causado pelo frio, mas sofreu um grave acidente. Gwendolyn era apenas uma criança e não sabia como pedir ajuda no meio de uma tempestade. Tudo o que pôde fazer foi assistir, impotente, enquanto seu pai ficava cada vez mais fraco. Naquele momento, desejou desesperadamente um milagre, algo saído de um conto de fadas. Mas ele nunca veio. Ela sente-se ridícula ao admitir aquilo. Afinal, é uma adulta agora. Uma enfermeira que sobreviveu à guerra e cuida de crianças todos os dias. Não deveria ser tão fraca. Mas o conde, em vez de julgá-la, simplesmente afirma que esse foi um evento marcante demais para ser ignorado. A conversa muda de rumo quando Gwendolyn pergunta se ele gostaria de visitar o orfanato no Natal. Seria uma oportunidade para conhecer o local para o qual faz doações e receber a gratidão das crianças, que raramente têm visitantes. No entanto, a resposta do conde não é o que ela esperava. Seu olhar se torna frio quando questiona o verdadeiro motivo do convite. Quer ensiná-las a ter compaixão por aqueles que estão feridos? Como enfermeira, pretende reabilitá-lo? Ou, como educadora, deseja convencê-lo a recomeçar sua vida? Ele conclui que, de qualquer forma, suas intenções são cruéis. Gwendolyn encara suas palavras sem desviar. Se ele pensa assim, então está plenamente ciente das coisas que perdeu e que foram culpa dele mesmo. Soldados que sofreram ferimentos muito piores ainda se agarram à vida com todas as forças. Mas ele tem apenas uma cicatriz e a usa como desculpa para o que perdeu. O comentário atinge o conde em cheio. E, num movimento súbito, ele bate as duas mãos contra a parede atrás de Gwendolyn, encurralando-a. Ele pergunta o que ela realmente sabe. Se alguma vez testemunhou a expressão das pessoas ao verem algo verdadeiramente repulsivo. Apenas aqueles que foram feridos entendem esse olhar de horror. Por um momento, o silêncio se instala entre eles. Mas, então, um som os interrompe. Batidas fortes ecoam da porta da frente. Ambos se viram, e, ao abri-la, encontraram um homem ofegante. Gwendolyn o reconhece imediatamente. Marvin. Ele parece surpreso ao vê-la ali, mas não há tempo para explicações. Ele diz que precisa de ajuda. Sua casa fica no topo da montanha, e seu filho mais velho escorregou no gelo. O osso da perna rompeu a pele. Ele precisa chegar à cidade para buscar um médico, mas, sem um cavalo, não conseguirá a tempo. Se não agir rápido, seu filho vai morrer. Quando Gwendolyn terminou de ouvir a história de Marvin, imagens de seu pai agonizando na neve voltaram com força. O mesmo desespero, a mesma impotência. Mas agora, ela podia fazer algo. Virando-se para Marvin, ela diz que ele precisava se aquecer, ou não conseguiria ajudar seu filho. Enquanto ele buscava um médico, ela mesma iria até a casa dele para cuidar da criança. Marvin hesitou, perguntando se ela tinha certeza, mas Gwendolyn apenas assentiu. Já havia tratado pernas quebradas antes e cuidar de crianças era seu trabalho. Ele não precisava se preocupar. Ela pediu à empregada que trouxesse algo quente para Marvin beber e, então, voltou-se para o conde. Perguntou se ele poderia emprestar um cavalo. Ele observou por um instante, antes de notar o tremor sutil em suas mãos. Perguntou se ela sabia cavalgar. Gwendolyn apenas disse que tudo iria ficar bem. No estábulo, um dos empregados explicou pacientemente como ela deveria montar. Manter o corpo relaxado, acompanhar os movimentos do cavalo, não segurar as rédeas com muita força. Quando ele se ofereceu para acompanhá-la, Gwendolyn recusou. Ele precisava ir atrás do médico. Antes que ela pudesse partir, a empregada apareceu com suas roupas de frio. Mas, para surpresa de todos, o conde também surgiu, trazendo uma capa feminina e deu para Gwendolyn e ordenou que trouxessem seu próprio cavalo. Ele iria com ela. Antes de partirem, pediu ao empregado que verificasse a previsão do tempo e tomasse cuidado. Ao tentar montar, Gwendolyn encontrou dificuldades, até que o conde segurou sua cintura e a ajudou a subir. Assim que se acomodou na sela,
ele disse que deveriam partir imediatamente. Enquanto cavalgavam, a mente de Gwendolyn fervilhava. Marvin havia dito que havia envolvido o ferimento do filho com uma bandagem. Mas será que estava limpa? Ele havia feito algo mais? Se houvesse infecção? Se a criança seguisse o mesmo destino de seu pai? A inquietação dentro dela se refletiu no cavalo, que se agitou de repente. O conde foi rápido, segurando seu braço com firmeza. Ele disse que ela precisava prestar mais atenção. Se machucasse, não poderiam fazer nada para ajudar ninguém. Quando chegaram à casa, o conde desmontou e, antes que Gwendolyn seguisse em frente, estendeu a ela um pequeno frasco. Era um remédio que servia como analgésico e sedativo. Aquele gesto a fez perceber algo. Ele também não havia conseguido dormir naquela noite. Fora isso que o levou ao corredor, ao encontro inesperado entre os dois. Gwendolyn pegou o frasco e agradeceu, mas, quando começou a caminhar, notou que o conde permanecia parado. Ele disse que esperaria ali. Ela hesitou por um momento. Sabia que ele não queria conhecer as crianças, mas não poderia fazer tudo sozinha. Pediu para que ele fosse com ela. Após um breve silêncio, ele concordou. Gwendolyn bateu à porta. Quase imediatamente, ela se abriu, revelando um pequeno rosto curioso. O filho mais novo de Marvin, William. William olhou para Gwendolyn com curiosidade e perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela explicou que veio ver o irmão dele e que Marvin e o médico já estavam a caminho. Ao perceber a presença do conde, William olhou para ele, e Gwendolyn o apresentou, explicando que ele era o conde e foi ele quem a trouxe. Ela pediu para William mostrar onde o irmão dele estava, e, juntos, os dois seguiram para o quarto de Ted. Ao entrar, Gwendolyn logo percebeu que a criança estava com febre alta. Ela se aproximou rapidamente e examinou o ferimento, constatando a gravidade da situação. O conde havia lhe dado o medicamento momentos antes, e ela o administrou à criança, que o bebeu. Gwendolyn, então, explicou à criança que precisaria reposicionar o osso, o que exigia que ele ficasse completamente imóvel. Caso contrário, o procedimento seria arriscado. Ela pediu a ajuda de todos. William segurou as pernas de Ted, enquanto o conde tomou posição, segurando seus ombros. Com tudo pronto, Gwendolyn se concentrou. Ela sabia que não podia hesitar. O procedimento tinha que ser feito de uma vez, para evitar que Ted sofresse mais. O conde, notando sua tensão, pediu para que Ted mordesse um lenço, para aliviar a dor, e o tranquilizou. Ele lhe disse que Gwendolyn já havia cuidado de soldados em guerra e que ela sabia o que estava fazendo. Ted só precisava relaxar e deixar tudo com ela. Essas palavras deram a Gwendolyn a confiança que precisava. Ela repetiu para si mesma que não era mais a menina indefesa do passado. Ela poderia fazer aquilo. Ela conseguiria colocar o osso de Ted no lugar. Porém, após o procedimento, Ted desmaiou de dor. Gwendolyn pediu para que todos saíssem do quarto, para que Ted pudesse descansar. O conde colocou uma mão no ombro de Gwendolyn e disse que ela fez um excelente trabalho. Ela sorriu, os olhos marejados. William, ainda tremendo e quase chorando, foi confortado pelo conde, que acariciou sua cabeça e o elogiou também, pedindo para que ele preparasse um chá para Gwendolyn. O menino, embora ainda abalado, concordou, mas, para surpresa do conde, puxou pela mão, pedindo que o acompanhasse até a cozinha. Gwendolyn sorriu, e, ao se lembrar de que ainda precisava desinfetar o ferimento de Ted, notou que a neve só piorava lá fora. Quando terminou o tratamento, Gwendolyn se dirigiu à cozinha, surpresa com a bagunça que os dois haviam feito, considerando que estavam apenas fazendo um chá. William perguntou se o pai dele conseguiria voltar para casa. O conde respondeu que, com aquele tempo, era improvável. William pediu ao conde que o ajudasse a continuar a decoração de Natal, mas Gwendolyn interveio, negando. Ela disse que eles precisavam descansar, e o conde, por sua vez, sugeriu que ela também descansasse. Gwendolyn respondeu que precisava ficar de olho em Ted, então pediu a William que fosse para a cama e sugeriu que o conde também se recolhesse. Mas o conde disse que estava bem onde estava. William afirmou que não conseguia dormir. Ele pediu a Gwendolyn que cantasse uma música. Ela, então,
Perguntou qual música o pai costumava cantar para ele, e William respondeu: durante a noite toda. Gwendolen sorriu suavemente e, com a voz tranquila, começou a cantar a canção. Enquanto William e o conde acabavam adormecendo, Gwendolen os observava em silêncio. Ela se levantou suavemente e se aproximou do conde, cobrindo-o com um cobertor. Pensou, por um momento, que se ainda fosse uma menina, talvez acreditasse que estava vivendo um conto de fadas. Ela conheceu um príncipe amaldiçoado, em um castelo amaldiçoado, teve uma aventura, e havia retirado a maldição do príncipe. Mas, como em todos os contos de fadas, a noite acabaria, e com ela, a magia também. Quando o conde acordou, ele pediu desculpas por ter dormido. Ele então perguntou sobre o estado de Ted. Gwendolen respondeu que a febre ainda persistia, e o conde sugeriu que ela desse mais do remédio, já que ele não precisaria mais dele. Ela concordou, e ele sugeriu que ela fosse descansar no quarto dos fundos. Gwendolen agradeceu, e ele minimizou, dizendo que não fez nada, mas ela insistiu, afirmando que ele havia ficado ali o tempo todo. Ao se afastar, o conde a surpreendeu segurando sua mão. Ele pediu desculpas por ter ficado com tanta raiva dela e admitiu que ela estava certa. Todos o haviam deixado, mas não por causa de sua cicatriz. Era porque ele não se abriu para ninguém. Ele não quis admitir, e foi por isso que não conseguiu jogar fora a capa feminina que havia emprestado para Gwendolen. Ele continuou, dizendo que foi rude com ela. Ele tinha dito que ela não era seu tipo, mas agora sabia que estava errado. Ele não havia visto nada, não estava olhando como deveria, e agora, finalmente, percebia o quanto ela era bonita. Nesse momento, William acordou, interrompendo o momento íntimo com uma pergunta. Ele queria saber se o pai já tinha chegado. Gwendolen, um tanto atordoada, soltou a mão do conde, o qual se dirigiu até William. O conde disse que com o tempo ruim lá fora, ainda demoraria para Marvin retornar. Para distrair William, o conde se juntou a ele e começaram a decorar a casa para o Natal. William perguntava onde deveria colocar o visco. Gwendolen, jamais afastada, não conseguiu deixar de pensar que, se tudo isso fosse um conto de fadas, ela só queria que ele acabasse logo. Ela sabia muito bem que a vida real não era como os contos de fadas. O tempo passou, e Gwendolen se deitou na cama. Na cozinha, William e o conde preparavam algo. Logo, Ted finalmente acordou, e Gwendolen foi até ele para ver como estava. Para sua surpresa, ele parecia bem, mas afirmou estar com fome. William, sorrindo, disse que ele e o conde haviam feito um guisado, e todos se sentaram à mesa para a refeição. O conde avisou a Gwendolen que as crianças finalmente haviam adormecido, e ela o agradeceu. Ele então comentou que a neve havia parado de cair, e agora, com o céu limpo, era possível ver as estrelas. Juntos, os dois olharam para o céu, e Gwendolen compartilhou com o conde que, naquela noite calma e estrelada, foi o primeiro Natal. Ela falou sobre a noite milagrosa em que um anjo desceu ao estábulo, trazendo a paz para o mundo. O conde disse que estava sentindo algo estranho. Desde que ela apareceu, ele sentia como se estivesse vivendo um conto de fadas, algo irrealista. Gwendolen confirmou a sensação, e os dois se encararam por um momento. Mas logo ela quebrou o silêncio, virando-se para trás e afirmando que logo Marvin e o médico retornariam, e que o final feliz do conto de fadas aconteceria. O conde se aproximou dela, colocando a mão sobre a parede, impedindo-a de se afastar. Ele disse que não queria que esse momento terminasse ainda. Com um visco nas mãos, perguntou se ela sabia o significado do visco de Natal, quando duas pessoas ficavam embaixo dele. Ele se aproximou ainda mais, e Gwendolen, com os olhos fechados, aceitou o beijo. Mas naquele momento, ela pensou sobre sua infância. Sempre teve a certeza de que um príncipe de cavalo branco apareceria um dia em sua vida, mas, ao mesmo tempo, empurrou o conde para longe. Ela afirmou que estavam vivendo a vida real, não um conto de fadas, e que esse tipo de coisa não poderia acontecer. Para alguém com o status dele, ela não passaria de um brinquedo. Ela explicou que o que ele estava sentindo era apenas devido às circunstâncias extraordinárias daquele momento, e que, quando suas vidas voltassem ao normal, esse sentimento desapareceria. O conde se afastou, e Gwendolen se reconfortou, afirmando para si mesma que estava tudo bem.
Contos de fadas, pensou ela, deveriam ficar onde pertencem, nos próprios contos de fadas. Logo, Marvin retornou com o médico, que confirmou que Ted estava bem e logo se recuperaria. Marvin agradeceu a Gwendolyn e ao conde por terem ficado com as crianças e cuidado delas. O conde se despediu deles, lembrando que ainda não havia se esquecido do cheque, e que logo enviaria ao orfanato. Enquanto observava o conde se afastando, Gwendolyn pensou que o conto de fadas finalmente havia chegado ao fim. Era hora de voltar para casa, para a vida real. No orfanato, as crianças estavam animadas e cheias de alegria com o banquete que haviam recebido. Um menino perguntou se ele realmente poderia comer tanto, e Gwendolyn confirmou. O menino lamentou que, se o conde tivesse ido à igreja naquele dia, ele poderia ter agradecido pessoalmente. Enquanto via as crianças comendo, Gwendolyn pensou que elas estavam tão felizes, e desejou que o conde as visse, mas sabia que isso era impossível. Ele já havia retornado à sua vida. O som do sino do orfanato ecoou, anunciando a chegada de alguém à porta. Gwendolyn imaginou que seriam crianças abandonadas pelos pais. Mas, para surpresa de Gwendolyn, não era o que ela esperava. Quando a porta se abriu, lá estava o conde, montado em um cavalo branco. Sua barba estava bem feita, e seu cabelo cuidadosamente arrumado. Ele olhou para Gwendolyn e desejou-lhe um Feliz Natal. As crianças, que observavam maravilhadas pela janela, começaram a chamar o conde de príncipe, encantadas pela cena diante deles. O conde desceu do cavalo e se aproximou de Gwendolyn. Disse que refletiu sobre o que ela havia dito nos últimos dias. Ela mencionou que o conto de fadas acabaria quando suas vidas voltassem ao normal, mas ele acreditava que ela estava errada. Desde o momento em que ele voltou para casa, não conseguiu mais tirá-la da cabeça. A mulher que, de repente, apareceu em sua vida e que, de alguma forma, conseguiu remover a maldição do príncipe excêntrico. Ele sabia que parecia um conto de fadas, mas para ele, era real. Ele então perguntou se, para ela, era diferente. Gwendolyn respondeu que, se ele aparecesse assim de repente em sua vida, com esse conto de fadas tornando-se real, tudo desmoronaria. Ela não teria para onde voltar. Quando as coisas ficavam difíceis, ela sempre podia fugir para o refúgio das histórias de contos de fadas. Ao proteger aquele mundo fantasioso, ela se protegia também. O conde, então, disse que ela entrou em sua vida e, desde aquele momento, ele também não tinha mais para onde voltar. Ele estava decidido, se isso era realidade, então poderiam escrever o final juntos. Ele perguntou qual seria o final de Gwendolyn. Abrindo os braços, o conde disse, com um sorriso suave, que já tinha escolhido seu final. Gwendolyn foi até ele e, sem hesitar, se entregou ao abraço do conde. E, ali, em um momento de pura intensidade, os dois se beijaram, enquanto as crianças do orfanato observavam, boquiabertas e encantadas com aquela cena de amor. A narração continuou. As únicas pessoas que sabem o que aconteceu com o príncipe e a garota são eles mesmos. Foi como um conto de fadas. Mas, na verdade, não era um. E, assim, o conto, que por um momento pareceu irreal, se transformou na mais pura e real das histórias.